Fala festeiros, sejam bem-vindos para a primeira aula aqui relacionada ao CorelDRAW, certo? Essa aula aqui é de conhecimento do programa, de apresentação do layout, para vocês entenderem um pouquinho mais como funciona, certo? O Corel que a gente está utilizando aqui é o Corel 2020 e é importante eu frisar que eu não sou muito adepto de passar meia hora aqui apresentando cada funçãozinha para vocês. Então, como é que a gente vai fazer essa aula? Eu vou apresentar o layout certo do programa, como é que funciona, para você entender a logística. E aí, nas próximas aulas, a gente vai ter aulas falando sobre cada função dele e como a gente pode estar aplicando, certo? Lembrando que eu vou citar as funções mais utilizadas quando a gente vai criar uma arte para brindes. Lembrando que o curso aqui não é curso de designer, certo? Um curso de designer ele se aprofunda muito mais. Aqui é um curso que vai te ajudar a evoluir o seu processo de criação de artes, das canecas, dos copos, das camisas e por aí vai. Certinho? Então, vamos lá. Estou aqui com o meu layout, certo? Meu CorelDRAW aberto, o bicho de 7 cabeças, que não vai ser mais a partir de hoje para você. E como é que a gente pode entender aqui esse programa? À primeira vista ele é muito confuso, né? Mas vamos clarear um pouquinho mais as ideias aqui para vocês. Eu vou criar aqui um retângulo, certo? Só para meio de explicação mesmo. Vocês não só precisam estar acompanhando aí, certo? Aqui a gente vai nomear esse lado. Parte superior do programa. E aqui a gente tem a parte lateral, onde fica todas as ferramentas, certo? Além da parte inferior, não podemos esquecer. Então, nosso programa, nosso layout de Corel, ele tem, certo? Deixa eu pintar de cores diferentes, melhor de entender, né? Pronto. Ele tem 4 disposições onde ficam as ferramentas, certo? Primeiro, a parte superior do programa, que é essa daqui, a parte lateral esquerda, lateral direita e a parte inferior, certo? Então, vamos entender um pouquinho mais sobre essas partes, como é que funciona cada um, certo? Primeiramente, aqui na parte superior, a gente tem os menus, certo? Onde cada título desse aqui, lembra do que eu falei para vocês, da questão de fazer leitura de ícones, fazer leitura das palavras, certo? Porque muitas vezes a gente procura algo para fazer, tipo, a gente quer um efeito. E aí a gente espera os outros nos falar, sendo que o programa aqui tem a palavrinha efeitos. Então, às vezes é uma questão de leitura para você aprender mais rápido. Vocês já entenderam muito isso na aula passada. Então aqui a gente tem o nosso menu esse que ao clicar em cada uma dessas ferramentas, ele aparece categorias para a gente, certo? Como, por exemplo, aqui, a gente abriu o arquivo, o menu arquivo, né? E aí apareceu para a gente, para criar um novo documento, para abrir um documento que já está criado, salvar, importar uma imagem. Logo na hora da aula, um alarme. Bom, vamos continuar aqui. Então, para exportar uma imagem, importar uma imagem, imprimir, aí a gente vai para o segundo menu, que é de editar, tem mais funções, exibir layout, tem essas duas funções aqui, onde em exibir você pode dar o zoom, diminuir o zoom, entre outras funçãozinhas aqui de réguas que a gente às vezes utiliza. Em layout tem as opções de documento, tamanho de página, que você pode estar realizando mudanças do seu documento que você está criando, certo? Tem do objeto que você pode estar criando, inserindo ícones, código de barra. Porém, tem muitas coisas aqui, gente, que a gente não utiliza no dia a dia. É bom deixar claro para você. Então, se você olha para esse programa aqui e logo de cara você carrega um peso de tantas funções que você acha que precisa aprender, calma, não é bem assim. Você não vai precisar aprender todas essas funções. Tem muita coisa aqui que eu não sei mexer. Eu acho que eu não sei mexer em 50% do programa ainda. Porque ele é muito gigantesco, esse programa aqui. Faz coisas inimagináveis. Ele vetoriza muita coisa, é muitos detalhes. Porém,
eu uso para fazer brindes, certo? Eu uso para criar algumas artes de divulgação de Instagram, de posts, que não é necessário tanta invenção para isso, certo? Então, fica calmo, você não vai precisar aprender todas as funções. Então, aqui a gente tem efeitos, que a gente pode mudar nas imagens, que é o brilho, contraste, tem a função de desfoque, certo? Isso daqui é muito voltado mais à criação de post, né? Quando você vai fazer um post, quer desfocar a imagem e tal. Para brindes, a gente nunca desfoca imagem, a verdade é essa. Aí tem bitmaps, textos, tabela, ferramentas, janela, entre outros, certo? Aí, em ferramentas, por exemplo, a gente consegue fazer o gerenciamento de cor. Você clica aqui em gerenciamento de cor, vai ter algumas funções que a gente vai explicar mais à frente. Então, a gente entendeu aqui essa parte superior, certo? Do programa. Aqui, superior, ok. A gente fez uma vistoria aqui nessa parte superior, que é onde ficam os nossos menus, certo? E esses menus têm categorias onde você vai ver outras ferramentas que você pode estar utilizando. Na parte superior ainda, a gente tem alguns ícones, como o ícone de novo, salvar, imprimir. Porém, no arquivo, a gente tem as mesmas ferramentas praticamente. As mesmas ferramentas que estão no arquivo, no menu do arquivo, eles estão aqui nessa parte logo abaixo, certo? Vamos colocar assim, esse segundo menu com as mesmas ferramentas. Mas por que isso? Para servir de atalho, para criar uma arte mais rápido, para não precisar toda hora estar indo em arquivo. Então você, logo na barra de baixo, você vai ter essas ferramentas para agilizar o seu dia a dia. Olha aqui, exportar para PDF e entre outras aqui, olha, certo? Na próxima barra a gente tem também ferramentas de tamanho de página, onde a gente pode estar configurando a nossa folha para um tamanho A4, A5, ofício, extensão, tamanho para cartão de visita, entre outros. No geral, quando a gente vai trabalhar com arte para brindes, a gente trabalha com o tamanho A4 mesmo, normalzinho, sem mudar nada, certo? Aqui nessa função aqui, função de medidas e por aí vai, certo? Como eu falei, aqui vai ser uma aula muito superficial apresentando o programa, certo? Porque se for para apresentar mesmo, a gente passa meia hora é pouco. Coloque um dia inteiro apresentando cada detalhezinho da ferramenta. Então, vamos logo para a outra lateral. A gente já explicou um pouquinho mais da superior. E a gente entra agora na lateral esquerda, onde tem as principais ferramentas que a gente utiliza quando vai criar uma arte, certo? Nessas ferramentas aqui, a gente tem ferramentas de seleção, que é quando você clica e arrasta para selecionar, certo? Tem ferramentas de forma, que você pode estar criando suas próprias formas e tudo mais, olha. Vou ficar aqui só um exemplo. Você pode estar mudando aqui, olha. Selecionar aqui. Você pode estar mudando a forma, certo? Deixa eu voltar agora para ajustar prontinho. Eu tenho ferramenta de forma, de cortar a imagem, se você quiser cortar sua imagenzinha. Cortar a imagem. Então, aqui a gente tem as principais ferramentas que a gente vai utilizar. Zoom, formas, texto, certo? Que é uma ferramenta que você utiliza em todas as criações de arte, tá bom? Então, ferramentas de transparência e tudo mais. A gente vai falar um pouquinho sobre cada uma delas nas próximas aulas. Então, a lateral esquerda tá ok, certo? A gente entendeu um pouquinho mais da onde ficam as principais ferramentas que a gente utiliza nesse programa. E tem algo interessante, certo? Agora, tanto na lateral direita como a lateral, vou falar em lateral não, a parte inferior do programa é na onde fica a sistemática de cores, certo? A grade de cores que a gente faz mudanças. Então, aqui a gente vai ver logo ao lado aqui, certo? Uma tabelinha de cores, tá bom? Onde você vai conseguir estar mudando as cores dos seus ícones, dos seus desenhos, das suas formas. E observa que interessante,
a cada cor que você vai utilizando no seu projeto, nesta parte inferior aqui do programa, certo? Essas cores vão ficar sendo salvas e vão montando a sua tabela de cores do seu projeto. Como assim, Júnior? Eu não entendi. Vamos lá, só superficial para vocês entenderem. A gente tem um projeto onde a logomarca da minha cliente, ou vamos lá, a arte que a gente está utilizando nos brindes, é um batizado, vamos dizer assim, é uma arte onde a gente trabalha com o cinza, o branco e o azul, certo? São as cores que a gente vai utilizar para criar essa arte de batizado masculino, por exemplo. Então, quando a gente clica aqui, olha, preste atenção aqui na minha barra inferior, certo? Não tem a cor azul bebê. Mas quando a gente clica aqui, deixa eu achar um azul bebê, o azul bebê ele aparece aqui. Quando a gente chega aqui e clica no cinza, o cinza ele aparece aqui. Quando a gente chega aqui e clica, vamos botar aqui um verde, para ficar melhor de entender. O verde não, botar um rosa, pronto. O rosa aparece aqui. Então ele vai salvando aqui a sua tabela de cores próprias para aquele projeto. Então toda vez que você quiser buscar uma cor que você estava criando um projeto, você vai sempre olhar nessa tabelinha aqui inferior, porque são as cores que você está utilizando desde o início da arte. E se você quer fazer uma arte combinatória, que é o caso de uma arte para batizado, como por exemplo, deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui meu Google. Caneca batizado. Pronto. Aqui um exemplo. Como o caso dessa arte aqui, vamos trazer ela aqui para o Corel. Pronto. Como é o caso dessa arte aqui, essa arte ela trabalha com a sistemática de cores em azul bebê, esse azulzinho um pouco mais forte, e um fundo quase cinza, ou podemos dizer assim que branco. Então ela trabalha com essa sistemática de cores. E quando você for escolhendo as cores do seu projeto, essas cores vão ficando salvas aqui embaixo, certo? Então isso é muito importante quando você está criando uma arte, um designer, certo? Então, parte inferior apresentada. E agora, para concluir a parte lateral direita, espia só, a gente tem aqui uma ferramenta que é alinhar e distribuir, certo? Ela não está selecionada nesse momento. Mas a partir do momento que eu seleciono algum desses ícones que estão aqui na tela, ela ativa, certo? Então, além da sistemática de cores, dessa tabela de cores aqui, a gente tem uma função de alinhamento e distribuição do programa, que é essas funções aqui de alinhamento de texto ou de vetores, certo? Alinhamento à página, distanciamento. Só dar um exemplozinho para vocês. Olha, esses meus três, vou chamar de quadrados aqui, estão totalmente desalinhados, né? Então, quando a gente clica no mouse, segura e arrasta, certo? Lembrando que tem que estar essa funçãozinha aqui marcada, que é a de seleção. Então, você clica com o botãozinho esquerdo do mouse, segura e arrasta, seleciona as três. Quando você vem aqui nessa ferramenta de distribuir, olha o que ela vai fazer. Ela faz com que o espaçamento fique iguais entre as imagens. Antes, estava separado de formas aleatórias. E aqui, a gente deixou igualitário a separação. E além disso, a gente faz um alinhamento também. Como, por exemplo, alinhar centro verticalmente. Veja só que massa. Deixou alinhadozinho a minha arte. Vamos supor que aqui fosse uma arte. Então, a gente tem essa ferramenta também de alinhamento. Então, estamos com o programa aqui apresentado, certo? O layout do Corel, parte superior, parte inferior e as duas laterais. E agora, você vai entrar em outras aulas onde eu vou ensinar cada uma das ferramentas que eu utilizo no meu dia a dia, certo? No momento em que eu estou criando arte. Todas essas ferramentas são importantes para você criar uma arte legal. E quando a gente chegar na aula de criação de arte mesmo do programa em si, certo? Uma criação do zero, você vai precisar ter já o conhecimento sobre todas essas ferramentas. Então é importante que você preste atenção
e veja cada um dos vídeos após esse aqui. Certinho? Valeu, gente!